Bom dia, pessoal. O tema de hoje é sobre probióticos. Primeiramente, o que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados na quantidade adequada, eles conferem benefício aos seres humanos. E para nós falarmos sobre probióticos, você tem que entender o que é flora intestinal. Flora intestinal são os micro-organismos vivos presentes no nosso intestino. Podem ser bactérias, fungos, que coexistem no nosso intestino, tanto os benéficos quanto os maléficos. Então, é um equilíbrio. Essa é a nossa flora intestinal. Então, os probióticos vêm para introduzir micro-organismos que não existem na nossa flora intestinal ou para equilibrar os já existentes. Então, esses micro-organismos vivos, eles são benéficos. Os probióticos, eles são benéficos. Eles vêm principalmente para equilibrar a nossa flora intestinal. Em relação aos benefícios, nós temos vários, alguns já bem documentados. Quais são? Primeiro, os probióticos, eles conseguem inibir as bactérias maléficas, certo? As bactérias patogênicas. Como é que isso acontece? Através de alguns mecanismos. Primeiro, esses probióticos, por exemplo, os lactobacilos, um tipo de bactéria presente em alguns probióticos, produzem substâncias que inibem essas bactérias ruins. Por exemplo, tem uma substância chamada peróxido de hidrogênio. Essa substância inibe uma das bactérias mais conhecidas patogênicas, que é a Escherichia coli, a E. coli. Então, eles produzem substâncias que inibem a multiplicação das bactérias ruins. Segunda maneira, essas bactérias boas, elas fazem competição da adesão da mucosa. O que é que significam? Significa que essas bactérias boas, os probióticos, vão e aderem no local que as bactérias ruins iam aderir. Com isso, elas impedem a adesão das bactérias ruins no nosso intestino. Então, impede a proliferação, a multiplicação dessas bactérias ruins, porque elas vão e competem pelo local que as bactérias ruins iriam ficar, tá? Então, essas são as duas principais maneiras dos probióticos inibirem o crescimento dessas bactérias ofensivas, tá bom? Outra importância dos probióticos é a melhora da imunidade. Alguns probióticos, como os lactobacilos acidófilos, os bulgários, esse tipo de bactérias aumentam a proliferação dos linfócitos tipo B, causa mais ativação do nosso sistema imune. Então, com isso, melhora a nossa imunidade. Outra característica boa dos probióticos é aumento da digestão da lactose. Os lactobacilos, por exemplo, produzem uma enzima chamada beta-galactosidase. Essa enzima facilita a digestão do leite. Então, melhora na digestão do leite. Outra característica importante também é na liberação e produção de substâncias boas, como, por exemplo, tiamina, vitamina K e várias outras vitaminas que são produzidas por esses grupos bacterianos. Então, com isso, facilita a produção e, assim, a absorção de várias substâncias boas, tá bom? Então, os probióticos, eles têm vários benefícios. E quais são as principais indicações de uso de probiótico, né? Tem vários estudos sobre o uso em pacientes sem sintomas ou uso em alguns tipos de grupos de pacientes. Mas temos indicações claras do uso de probióticos em pacientes com diarreia, principalmente diarreia aguda ou diarreia crônica. Paciente com vários meses de diarreia promove uma perda das cepas bacterianas na nossa flora intestinal, causando o que nós chamamos de disbiose, que é um desequilíbrio da flora bacteriana, que é perdida pela diarreia. Então, com isso, os probióticos, as bactérias boas, elas vêm para reequilibrar essa flora. Paciente com constipação intestinal, ou seja, sem evacuar adequadamente, também acontece um super crescimento bacteriano. As bactérias, os pacientes com constipação intestinal, crescem acima do normal e acontece um desequilíbrio da flora intestinal. Por isso que o probiótico também é bem-vindo. Em pacientes com síndrome do intestino irritável, que eu botei até um post aqui no meu feed sobre, também causa um desequilíbrio da flora intestinal, tanto os pacientes com síndrome do intestino irritável, forma diarreica ou forma constipante, né, a prisão de ventre. Pacientes com doenças intestinais como doença inflamatória intestinal, retocolite, doença de Crohn.
Então tem vários possíveis motivos para usar o probiótico. Temos estudos com pacientes com Helicobacter pylori e o tratamento da bactéria. Existem vários estudos que mostram o benefício do uso do probiótico durante o tratamento de erradicação da bactéria. Então, assim, tem vários estudos promissores, aumentando o leque de indicações do probiótico. Temos também vários estudos com outros benefícios, né? Eu falei dos principais, mas tem vários outros benefícios do probióticos. E para finalizar, qual é a diferença entre probiótico e pré-biótico? Não sei se vocês já com outros benefícios, né? Eu falei dos principais, mas tem vários outros benefícios do probióticos. E para finalizar, qual é a diferença entre probiótico e pré-biótico? Não sei se já ouviram falar, mas pré-biótico é o alimento, entre aspas, das bactérias, né? São alimentos, carboidratos, em que as bactérias se alimentam desse alimento e com isso crescem. Então é o substrato para o crescimento dessas bactérias, tá bom? E simbiótico significa quando você junta as bactérias benéficas do probiótico com o alimento. Então é o pré-biótico e o probiótico juntos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Probióticos é um assunto enorme, tem vários benefícios e estudos ainda correndo. Então é isso, eu estou à disposição.